Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje, amigo ouvinte, vamos analisar um pouquinho sobre a nossa responsabilidade como mordomos, como gestores de Deus. De uma coisa é certa: cada pessoa dará contas de si mesma a Deus. Em Romanos 14:12, um texto que fala sobre o juízo, Romanos 14:12 diz o seguinte: assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Isso significa, amigo ouvinte, que ninguém vai dar contas da vida dos outros diante de Deus. Aplicando para o nosso estudo dessa semana, ninguém poderá dar contas do uso que alguém fez ou deixou de fazer do seu dom espiritual. Romanos 14:12 diz que cada um dará contas de si mesmo a Deus, e por isso há um princípio moral muito importante aqui, o de que somos responsáveis individualmente pelas nossas decisões e pelo uso que fazemos dos dons espirituais que Deus nos deu. Não podemos delegar a nossa função a outro. Não podemos pedir que outro administre o nosso dom espiritual. Mesmo que o seu e o meu livre-arbítrio sejam corrompidos pelo pecado, nós ainda temos uma parte dele para que sejamos responsáveis por nossas ações. Por isso Deus requer que você e eu administremos devidamente a nossa vida, mas também os dons que Deus nos dá. Deus nos dá dons materiais e dons imateriais, dons espirituais. Você deve administrar bem os seus dons materiais e também os dons espirituais que Deus lhe deu para a propagação do Evangelho e para o seu desenvolvimento como pessoa e como cristão. 2 Coríntios 5, verso 10, é um outro texto que apresenta este princípio da responsabilidade pessoal. Vou ler para você 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, vou ler aqui na Nova Versão Transformadora. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito neste corpo terreno. Se a salvação é individual, o exercício dos dons espirituais também é individual. Portanto, amigo ouvinte, você não vai poder chegar para Deus após a volta de Jesus e alegar o seguinte: Senhor, eu não fiz uso do meu dom espiritual porque eu não gostava do pastor da minha igreja. Deus poderia perguntar para você o seguinte: mas quem é que te deu esse dom espiritual? Foi o pastor da igreja ou fui eu? Se fui eu, você tem que prestar contas a mim, não ao pastor. Você entende? Ah, Senhor Deus, eu parei de exercitar o meu dom espiritual porque a igreja não me dava oportunidade. Você não vai ter desculpa, porque não é só a sua igreja que precisa do exercício dos dons espirituais. Há muitas igrejas da sua própria denominação religiosa que estão precisando de pessoas. Ah, Senhor Deus, eu parei de ir na igreja de exercer meu dom espiritual porque lá as pessoas são muito fofoqueiras e egoístas. Nada a ver uma coisa com a outra. Quem te deu o dom espiritual foi Deus. Não são para as pessoas fofoqueiras que você deve prestar contas. Você deve prestar contas para Deus. Por isso, se a salvação é individual, amigo ouvinte, Deus também nos cobrará de forma individual quanto ao uso que fizemos ou não dos dons, dos talentos que Deus nos deu. Amanhã eu vou ler para você a parábola dos talentos, uma parábola muito importante e forte que vai conscientizar você, definitivamente, de que você tem que prestar contas a Deus de forma individual e não ficar baseando-se nos outros. Você não pode perder o programa de amanhã. Você precisa acompanhar este programa para que você tenha certeza de que Deus quer que você seja um gestor responsável e dependente só de Deus e não dependente de outras pessoas para exercitar, para desenvolver os seus dons espirituais ou os seus dons materiais também. Aguardo a você no programa de amanhã. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.